Prontinho, podemos começar. Mônica, por favor. Antes de mais nada, agradecer a presença de todos. Prazer enorme estar com vocês, receber esses olhares, essas miradas tão diversas para uma mostra que se chama Olhar Diversidade, né? E quando a gente pensou em construir o olhar periférico, era isso que a gente pretendia, trazer para o universo presencial, né? Porque a gente pensou antes da pandemia, mas realizou a primeira edição durante a pandemia, de forma virtual, e trazer para a cidade de São Paulo essa multiplicidade de narrativas e de contextos culturais onde vocês elaboraram, produziram e dirigiram as suas obras. Então, quero agradecer a presença de vocês, agradecer profundamente ao meu companheiro Francisco Gaspar por ter selecionado, ter feito uma seleção menor diante do universo de obras que nós recebemos. Foram 428 filmes, então é difícil fazer uma curadoria com esse número gigantesco de obras. E agradecer ao Matheus, o coração do festival, porque vocês sabem o que é uma produção numa obra cinematográfica. Imagine o que é uma produção num processo de difusão de conteúdos, né? Então, agradecer a todos e vamos nessa. Estão me ouvindo? Bom, boa tarde a todos. Com imenso prazer que eu recebo aqui vocês, em nome do Olhar Periférico, de Mônica Trigo, de toda a organização. Foi uma seleção muito difícil, como Mônica falou, por conta da quantidade e qualidade das obras. Muito me emociona selecionar essas obras e chegar a esse resultado. Me emociona e me honra muito, porque eu sei muito da importância de uma obra da gente ir para a tela, ir para a rua, para a vida, né? Eu sei, eu já participei muito de festival como ator, e eu sei da importância de um festival para a obra da gente, né? A primeira vez que eu fui premiado, isso mudou minha vida, mudou meu olhar sobre isso, sobre o cinema, sobre o fazer, sobre o ser um homem fazedor de cultura, né? Tanto no teatro, no cinema, na TV, na fotografia, e isso é importante, vocês sabem disso. As janelas que temos hoje são as salas, né? Para os curta-metragens. A melhor janela é a exibição no festival. Queria dizer também, que eu acho que eu não disse dos outros debates que nós tivemos, que às vezes vocês podem estar numa mostra que não era aquela que vocês queriam estar, mas houve vários inscritos que se inscreveram nas 4 mostras. E às vezes eu dei uma remanejada por conta de se adequar mais àquela obra, àquela mostra, ou por conta da minutagem mesmo. A gente tem uma hora e meia para encaixar filme. Muitos, mas muitos mesmo, se inscreveram em 2, 3, 4. Raros casos de um filme se inscrever em uma só. Então, vocês aproveitaram e fizeram essa pulverização nas obras, que eu acho que era permitido. A plataforma e o festival propicia isso. Agora, essas obras que foram selecionadas, elas realmente são obras que têm uma fome, uma sede de dizer aquele texto que é dito, aquela imagem que é. Então, eu gostaria de ouvir no processo de criação de cada um de vocês, que nós sejamos um pouco breves, porque você se apresente, fale um pouco do processo criativo de vocês, porque a gente tem 1 hora, a gente começou agora, às 15 horas a gente para. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre o processo
e sobre você dentro do cinema que você está propondo. Pode, Matheus, se você quiser mediar aí. A gente divide dois, aí eu converso um pouco, e depois os dois, e depois a gente joga no caldeirão da Isso. Essa associação. dinâmica tem funcionado bem. A gente tem feito assim, de dois em dois, e depois a gente abre para uma conversa mais solta. Vamos fazer aqui de sentido horário, começar pelo Jovi Pires. Pode ser. Boa. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu sou João Vitor Pires, ou Jovi, como vocês preferirem. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, de Mesquita. Gosto de falar que sou da Baixada porque as pessoas têm uma imagem do Rio de Janeiro como capital e eu moro bem distante da capital, então acho que é bom falar sobre esse território periférico, justamente nesse festival periférico, né, também. Eu tenho 25 anos, sou pedagogo de formação, estudante de audiovisual, ator, multiartista. Comecei a estudar audiovisual tem pouco mais de 3 anos. E meu texto e meu filme ele surge a partir de uma formação. Na minha primeira formação de audiovisual, uma formação livre. E eu gosto de falar também sobre isso porque é uma formação feita por pessoas periféricas, então muitas das vezes a oportunidade que a gente não consegue acessar uma universidade ou um curso de formação técnico. A gente sabe quanto que é caro fazer um curso de roteiro hoje, por exemplo. Então, muitas das vezes a gente bebe dessa fonte, desses parceiros e pessoas que divulgam enfim, estão em prol do audiovisual para a periferia também. E surgiu a partir disso, dessa formação. E na aula de roteiro surgiu uma ideia, né, do que eu poderia escrever. E eu acho que para quem está começando no audiovisual, como eu estou começando agora, acho que é mais fácil a gente falar sobre a gente, né? Muitas das vezes a gente consegue expressar melhor quando a gente fala sobre os nossos atravessamentos, as nossas ideias. E tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia como falar na vida, né? Eu não sabia como expressar isso. Eu sou uma pessoa vivendo com HIV e antes de fazer meu filme, isso não era uma informação pública. As pessoas não sabiam, as pessoas, meus amigos, meus familiares, ninguém sabia. Era uma coisa que estava para mim, assim, até por conta do estigma social que a gente já conhece, né, do quanto é pesado ser uma pessoa vivendo com HIV e do quanto a sociedade não compreende o que é o HIV. E aí eu decidi que seria o momento exato e ideal para falar sobre isso e que estava na hora de falar sobre isso e por que não fazer um filme sobre isso. E comecei a escrever esse filme, esse roteiro, muito despretensiosamente, sem um vislumbre de que um dia eu ia realizar a obra. Para mim era um sonho distante, assim, fazer cinema. E até hoje eu fico me dando conta de que eu fiz, sabe? Eu acho que é desse lugar que eu parto, assim, do quão louco é. E comecei a escrever. Divulguei para poucos amigos próximos, até por conta da sorologia, né? E conta do segredo. E falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero falar sobre isso. É a primeira vez que eu vou falar abertamente sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu acho que vai ser legal falar no audiovisual. E aí surgiu uma oportunidade de um edital aqui no Rio, o edital Coalizões, estava premiando dois artistas periféricos com um valor de R$ 15.000 para produzir um curta-metragem. E toda vez que eu falo esse valor, eu dou risada, porque vocês sabem muito bem quanto é fazer filme com pouco, né? E hoje a realidade para produzir audiovisual é bem bizarra. E eu não conhecia isso e escrevi para esse edital, né? Fui selecionado, fui para a segunda fase, passei e fiz esse filme. Então essa obra ela parte muito de um lugar de abertura ao diálogo, sabe? Eu sempre quis que ela se traduzisse num momento onde uma pessoa que não vive ou que vive sinta-se acolhida quando assiste o filme. Que ela possa sentar e se sentir no sofá junto com o protagonista conversando com a sua amiga. E esse é o coração do filme, assim, pelo menos na minha visão, enquanto diretor e roteirista do filme. A cena que ele conversa com a amiga sobre a sua própria sorologia e ela o acolhe. Então, parte desse lugar, assim, acho que é um lugar de diálogo, de afeto e de auto-amor também, de não se culpabilizar por isso e compreender que é mais uma fase da vida e que não acaba aqui, sabe? Que só começa. Então, é a partir disso. Eu não sei o quanto a gente vai explorar mais aí no debate hoje, mas não quero me alongar também, porque eu quero ouvir os outros colegas. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Parabéns a todo mundo da produção aí pelo festival.
Verusca? Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Andrea Verusca, eu sou formada em artes cênicas aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, sou artista e trabalho como realizadora audiovisual. Eu moro aqui numa periferia de Olinda, chamada Ouro Preto, e esse meu filme, né, Devia Animal, ele faz parte do Núcleo de Experimentações de Teatro Oprimido, o Nexto, que é um grupo de teatro que Wagner formou em 2012. Há 10 anos a gente está com esse grupo de teatro, e a gente começou uma pesquisa em 2017 sobre violência de gênero. Então, o resultado dessa pesquisa, a gente convidou outros artistas também para fazer parte dessa pesquisa. A gente teria como realizar 3 performances artísticas, né? E a gente fez Mulheres que Carregam Homens, Perseguida e Devia Animal, que é uma foto performance. E aí a gente pegou, né, esses 3 experimentos e virou uma websérie chamada Ferida. E a gente disponibilizou, né, gratuitamente na internet, e a gente pensou, nesse 3º episódio, Devia Animal, que a gente poderia adaptar ele para o formato de curta-metragem, né? E o Devia Animal fala sobre questões de pelos, enfim, de pessoas, no caso, mulheres cis, que a gente colocou exageradamente pelos, né, colou, a gente foi num espaço, num estúdio fotográfico, inserir vários pelos na gente e propor esse diálogo, que é por que as mulheres, quando tem pelos nas axilas, elas são consideradas sujas, nojentas, e os homens não, né? Já que a gente está falando a nossa pesquisa era sobre gênero e violência e tal, então a gente queria fazer essa provocação, e a gente sempre chama, em cada episódio da websérie, a gente trazia o dispositivo artístico e convidava alguém, né, algumas pessoas para falarem sobre a obra, e a partir da obra também falar sobre suas experiências, tanto com o tema, né, sobre gênero, mas também sobre suas experiências pessoais. E Devia Animal foi isso, a gente convidou 2 pessoas trans para olharem aquela obra, se relacionarem com ela e falarem a partir do seu olhar, das suas vivências, suas relações com pelos, mas assim, se estendendo esse diálogo também para outros temas. É isso. Obrigada, gente. Muito rico, né? Eu não sei se está ligado no som, tá, né? Quando eu vi o teu filme, eu lembrei logo disso, né? Esse livro foi o livro que eu ganhei de Mônica Trigo. Mônica que me presenteou esse livro. É uma grande obra, eu não sei porque eu não conhecia esse livro antes. E o teu filme me tocou imensamente, porque ele toca no nome desse rapaz revolucionário gay chamado Herbert Daniel. Isso me tocou profundamente. Um jovem, um garoto, uma criança, estou falando isso com você sem o menor sentido pejorativo, trazer essas pessoas, trazer essas histórias que eu vivi 50 anos e não soube da existência desse grande homem, a Mônica Trigo, que me apresentou. E teu filme é muito sensível, ele traz vivências. Eu não sabia desse segredo, dessa história, mas eu fico muito contente quando você fala desse assunto, dessa forma, e como tu colocaste no teu filme. Isso é muito importante. É um pouco você falar da parada gay, que continua sendo a parada gay, não, ela nasceu como parada gay, das pessoas reconhecerem que para ela existir teve história, teve que morreram muita gente para que aquilo fosse construído. O lugar que o Herbert esteve, que você está hoje, são histórias que se cruzam, né? As pessoas viveram aquilo e você vive melhor hoje, né? Você convive com isso melhor, inclusive você coloca isso, né, na tela. Isso é muito bonito, a forma como você coloca.
E eu acho que o teu filme, eu acredito muito que o teu filme contribui muito para essa abertura de diálogo e de revelações, de dizer, não é o fim, já foi, mas não é. Aliás, conviver com HIV, nós temos centenas de casos de pessoas que já convivem há 30, 25 anos, né? E um jovem da tua idade colocando isso numa obra, isso é muito rico, né? Porque ela faz essa revelação, ela transformar a dor em arte, né? Cartola fazia isso muito bem. Eu acho que era um dos nossos brasileiros, eu acho que é o que mais fazia poesia com a dor, né? Com o corte na pele, né? E esse rapaz me emociona muito, Herbert Daniel, porque ele não teve isso que você teve, que você tem, que muitos têm, que é essa possibilidade de conviver com isso de uma forma mais tranquila, né? Menos sofrida mesmo, sem culpa, etc, etc. O filme é uma pequena obra, sabe? Eu não vou chamar de obra-prima porque é um exagero, né? Tem curta-metragem, mas eu acho que é uma grande obra no sentido de revelações e falácias. Né? Eu acho que gosto muito quando você fala de dizer que mora no Rio de Janeiro, mais na periferia, porque isso é importante, inclusive porque o festival se chama Olhar Periférico, né? Não é o olhar centro, é periférico. E eu fico muito... O teu filme até cresce mais para mim quando faz essas revelações no sentido de dizer que essas revelações elas contribuíram para a obra. Aliás, a obra só existe a partir disso, né? Eu acho que você foi muito feliz no resultado do teu filme, né? Pela forma como você abordou, muito simples, né? O filme não tem nada ele é simples dentro de uma realização. Tem grandiosidade, né? De querer mostrar técnica. Não, é uma história contada, porque o cinema é isso. É contar uma história, de que forma você vai contar. Né? Parabéns, sua obra, viu? Eu fiquei muito emocionado quando eu vi. Foi possivelmente porque a mostra, esse olhar de diversidade, foi a primeira que eu fui. Eu já fui primeiro para essa mostra. Eu falei, agora eu quero definir primeiro esses filmes para depois eu ver o que eu faço. E eu fui vendo filmes que eu falei assim, nossa, eu tenho 25 filmes aqui, o que eu vou fazer com esses 25 filmes? Né? E aí é um pouco triste, porque você tem que... Né? Aí eu remanejei alguns para outras mostras, porque são obras muito importantes. Né? Essa coisa do olhar feminino, do olhar trans, sabe? Tudo isso é muito, muito rico, e eu acho que quando o olhar periférico divide em 4 mostras, fica mais bacana do que você ver tudo em um lugar só, sabe? Você, pelo menos, coloca os filmes, perdão, em uma prateleira onde as pessoas se identificam, né? Parabéns pela obra, viu? Ô, Francisco, muito obrigado pelas palavras. Assim, é muito bom ouvir o quanto consegue alcançar outras pessoas e é muito real, assim. Acho que eu sofri muito. Esse edital que eu passei, ele tinha um laboratório de roteiro e a gente sabe das estruturas de roteiros que existem, né? Enfim, dá para você fazer 1000 coisas dentro de uma obra. E eu sofri muito porque eu não queria que fosse encaixado numa jornada de herói e que não fizesse sentido para minha obra ou que fosse encaixado em uma outra jornada, em uma outra estrutura de roteiro. Eu queria contar essa história. Então, obviamente, tem perdas nisso, mas também tem muitos ganhos e acho que é esse o lugar que eu quis apontar e fico muito feliz do quanto ele consegue alcançar. E acho que só para contar de curiosidade, Josimar, que é o nome do principal do filme, ele foi grande amigo de Herbert Daniel e eu conheci em vida. E eu queria homenageá-lo ele porque ele foi uma pessoa muito importante para a minha formação enquanto indivíduo. Eu trabalhei no Grupo Pela Vida, nessa ONG que o Herbert Daniel criou aqui no Rio de Janeiro.
E, enfim, queria também homenagear e marcar essa memória, essa lembrança do Josimar, que hoje, infelizmente, não está mais entre nós, mas que foi grande sobrevivente desde do início da epidemia do HIV aqui no Brasil e grande articulador social, assim. Então, é muito importante também relembrar essas pessoas, esses corpos e essas histórias, assim, mesmo que de uma forma muito sutil e muito singela. Então, acho que é isso. Mas muito, muito obrigado, assim. Fiquei muito tocado também pela forma como você acessou esse filme e que você traduziu aí em palavras. Você conhece esse livro? Conheço. Esse livro é uma grande obra. Esse eu conheço há 20 anos ou mais, né? E é importante a gente saber da existência dessas obras para que elas somem para os nossos diálogos. E elas virem roteiros para a gente de alguma forma, pelo menos nos apontem caminho para escrever alguma coisa sobre esses assuntos. Muito obrigado. Verusca, eu queria saber, fiquei muito curioso em saber como foi a aceitação do teu filme aí, aonde você fez. Como é que as mulheres viram o teu filme? Olha, como a gente lançou em séries, né? A gente deixou aberta como eu falei, né? Era uma websérie. A gente lançou o primeiro, foi Perseguida, segundo, Mulheres Carregam Homens, e terceiro, Devia Animal. E a gente não... Começou agora, por exemplo, a entrar em contato com os festivais, porque a gente fez essa adaptação. Então, eu não tive muita resposta, porque, assim, a gente não teve muito essa troca, sabe? A gente está começando agora a entrar nos festivais, a entender, porque a gente é de teatro. Então, assim, a gente faz teatro oprimido desde 2003, eu e Wagner Montenegro. E aí a gente começou a entrar no audiovisual recentemente, tanto que é difícil para a gente se chamar, quando a gente diz assim, a gente é realizador audiovisual, a gente ainda tem, sabe, essa coisa, porque existe uma hierarquia, realizador audiovisual, e de Pernambuco tem uma pressão ainda maior, porque, enfim, né, tem grandes nomes que saírem, a gente fica muito tímido, porque a gente é do teatro e a gente está experimentando, porque as nossas obras dialogam muito na rua. Então, a gente sempre parte de um dispositivo performativo para criar o audiovisual, sabe? Assim, para criar nossas criações audiovisuais a partir de um dispositivo performativo. Então, assim, o pouco que eu consegui conversar, né? Porque, enfim, você joga no YouTube e algumas pessoas ainda comentam, assim, a gente não teve mais muita conversa. Mas muitas falaram a questão do pelo, que elas nunca tinham parado para pensar sobre a questão do pelos nelas, assim, nunca tinham parado, assim. Elas tinham uma outra relação e, de repente, elas já estavam tão condicionadas a se depilar, a tirar o pelo, que alguns disseram que pela primeira vez alguma coisa mudou, assim, dela. Eita, eu nunca parei para pensar por que eu tenho que tirar o pelo, assim, sabe? Foram muito que elas trouxeram para a gente, assim, acho que eu consegui conversar, assim, que era uma coisa que elas não tinham, e quanto isso é cultural, assim, sabe? Nossa, e quanto isso tá na nossa vida tão enraigado, assim, que a gente não pensa, assim, por que a gente tem que tirar o pelo e não deixar, sabe, o pelo da perna, sobretudo a axila, que algumas mulheres usam e é visto como algo asqueroso, nojento, assim, e já os homens não sofrem esse tipo de violência, assim, sabe? Quando eles assumem os pelo, andam sem camisa, enfim, aí veio muito esse feedback pra gente, assim. Sim, é realmente muito curioso, né? E o mais legal é uma mulher abordar isso, né? Porque, realmente, por que fazer isso? Né? Não é parte. Por que então você não tira os pelos da cabeça? Você não tira. Por que você não tira a sobrancelha? Isso é cultural, né? Acho que as mulheres, principalmente, sofrem isso de uma forma muito radical, muito violenta, né? E eu digo isso porque, assim, os homens também sofrem muita violência em relação a outras coisas, né? Mas, enfim, o filme é muito curioso.
Ele é muito curioso porque ele coloca exatamente o que não se espera, né? Ele discute uma questão que não se espera. E está posto que a mulher tem que tirar todos os pelos do corpo. Isso é uma obrigatoriedade aí para o lugar comum. Né? Mas ela, quando você coloca o pensar sobre isso, eu me lembro a primeira vez que você lembra a Mônica deve lembrar disso, da Baby Consuelo, né? Nos anos 70, 80, quando apareceu a primeira vez a Baby com pelos debaixo do braço. Estranho aquilo. A gente achava aquilo estranho. Mas por que aquilo é estranho? Aquilo é natural, né? Isso é a função da gente. É discutir esses assuntos também, né? Mas parabéns pelo filme, viu? Parabéns. A gente volta a conversar de novo. Vamos ouvir o Gabriel e o Lucas. Então, Isso, vamos ver, Lucas. Olá, gente. Boa tarde. Então, o Gabriel ele não pôde estar participando hoje porque ele está no extremo norte do país nesse exato momento. Ele está no Oiapoque. Eu acho que hoje ele foi para a Guiana Francesa. Então ele está totalmente off assim de internet. E eu, como um dos diretores, me representar, né, um filme. Então, eu sou Lucas Carvalho, né? Eu sou acadêmico de psicologia. Estou formando já, defendendo TCC. E eu sempre fui um amante do audiovisual. Infelizmente, eu moro em Macapá, né, no estado do Amapá, e aqui não existe um curso de cinema, não existe uma faculdade de cinema, não existem cursos de roteiros, ou não existem pessoas que tenham preparo, que deem palestras, oficinas. Está começando agora. Só que sempre houve o sonho de ser realizador, né? Sempre houve esse sonho. E em um momento específico acabou dando certo, né? E a produção das flores e as dores que ele me deu, começa com o Gabriel, né? O Gabriel, ele é escritor, né? Ele tem o primeiro livro publicado aqui no estado do Amapá, considerado como o primeiro romance, que é um romance de terror e suspense, né? Que é Semente de Sangue. Depois eu pego para mostrar para vocês. E ele escreve poesias. E, se eu não me engano, foi em 2021 que ele lançou um livro chamado Entre as Flores e as Dores que ele me deu, né? Que reúnem várias poesias que ele escreve desde o ensino médio, né? Que são baseadas nas vivências dele. E, assim, eu estava falando mais cedo para a Mônica que aqui no estado não existem políticas e não existem editais que contemplem especificamente o audiovisual, certo? Existem para a cultura e o audiovisual entra como um dos segmentos. E, por conta disso, a gente sofre de um déficit muito forte de orçamento para produzir filmes. O Jovi falou mais cedo que ele produziu o curta dele com 15 mil, e realmente é um valor muito, muito baixo. E o Gabriel chegou comigo com R$ 2.000, que foi o que ele conseguiu da Secretaria de Cultura para produzir o filme. Ele chegou com 2.000, e eu falei, cara, vamos produzir esse filme. É um curta de 20 minutos, né? E assim, o Gabriel, ele trouxe a ideia do livro dele para mim e falou, olha, eu quero transformar esse filme em um curta poético. Então, a equipe foi eu, o Gabriel e o Ian, né, que foi o diretor de fotografia do filme, que é um cara excepcional, tem um trabalho excelente, muito lindo, e que está comigo desde o início do meu trabalho com audiovisual. É meio que a minha dupla também, o Ian. E assim, o Gabriel trouxe o livro pra gente, a gente leu todas as poesias e a gente foi começando a imaginar a construção da narrativa, né? Porque as poesias, elas têm esse retrato, né, de serem o início, o meio e o final de um relacionamento, né, entre dois rapazes. E assim, é muito interessante essa proposta porque quando a gente pensa sobre essa narrativa de um relacionamento, a gente acaba entendendo que é muito tendencioso do público, das pessoas, verem essa projeção do que é um relacionamento dentro de um padrão normativo heterossexual. Certo? É muito comum, gente, muito comum. Então, quando a gente pega e aborda uma narrativa de um relacionamento com início, meio e fim, problemas, relações afetivas, afeto, sexo, as pessoas elas ainda tendem a digerir com mais dificuldade. Então, a nossa proposta realmente foi tentar desmistificar isso, principalmente aqui na nossa cidade, onde, acredito eu, é a primeira produção com a temática LGBT aqui no estado, acredito eu, né? Tem muitas produções que infelizmente não chegam ao grande público, que às vezes eu posso estar desconhecendo, né? Mas acredito que nós fomos a primeira. Então, ele traz o livro, a gente lê todas as poesias e a gente começa a trabalhar no roteiro, né? E aí a gente começa a escrever o roteiro junto.
em conjunto. Eu vou imaginando as cenas, eu vou imaginando a história, o Gabriel vai imaginando e eu vai imaginando, a gente vai começando a montar a ideia que se torna um curta poético, né? Onde não existem diálogos, né? Não existem falas, existem cenas que são descritas pela poesia do Gabriel. Então a gente pega as poesias e a gente monta cenas para cada poesia. Cada cena acaba se encaixando dentro dessa narrativa de um relacionamento que tem um início, um meio e um fim, com pontos de virada, enfim, né? Uma narrativa cinematográfica. E o Gabriel consegue um orçamento de R$ 2.000. E a gente pega essa grana, a gente consegue 2 atores e o resto da galera foi muito no coleguismo, assim, né? Tipo, pra história. A gente tinha esses 2 atores que eles eram fundamentais pra narrativa, e a gente precisava de outras pessoas, a gente precisava de locações que, infelizmente, a gente não tinha como pagar. Mas como a gente trabalha com segmentos da cultura aqui no estado, a gente conhece muita gente, as pessoas, elas acabam sendo solícitas. Aqui em Macapá, principalmente, não existe muito isso também de, tipo assim, olha, claro que existe, né? Tipo, falar, olha, eu vou dar tal valor e tu me empresta a tua locação e ver se o acordo vai ser baseado, tipo, em dinheiro. Porque aqui a gente sofre dessa carência de investimento também para a cultura. E o que acaba acontecendo? A gente permuta, né? Nos bares que a gente gravou, a gente permutou para aparecer a imagem do bar, para a gente divulgar ele nos créditos do filme. Na casa que aparece no filme, a gente chegou, a gente permutou. Gente, eu paguei R$ 50 pela locação da casa. Isso porque foi um amigo meu que deixou eu gravar na casa dele e tudo mais, sabe? No centro da cidade, a gente gravou boa parte do filme na Universidade Federal do Amapá, no Unifap, né? E a gente conseguiu reunir pessoas, assim, acadêmicos, estudantes do curso de letras, que participaram muito pelo coleguismo, porque entendem que a nossa realidade de produzir audiovisual aqui não é uma realidade tão fermentada quanto é para a galera do Sul, onde eles conseguem ter um investimento um pouco maior. Infelizmente, a gente tem pouco recurso para estar produzindo filme. Então, a gente planejou toda a produção do filme, fez toda a pré-produção do filme, e a gente partiu para gravar a história, né? A gente conseguiu os atores, a gente conseguiu as locações, a gente conseguiu essas pessoas que foram muito solícitas, muito massa, assim, para estarem ajudando a gente na produção. E a gente conseguiu gravar o filme, eu acho que em 4 dias, assim. 4 dias direto gravando, né? 4, 5 dias. E indo pro centro da cidade, pegando ônibus, pegando Uber, tirando grana do nosso bolso. Os figurinos do filme eram roupas do Gabriel, os equipamentos, nossas câmeras, coisa emprestada e por aí vai, né? Até porque o que eu peguei de orçamento desse filme foi mesmo para bancar minha alimentação e meu transporte para a produção dele. E a gente consegue gravar, a gente consegue finalizar a produção do filme. E aí parte para pós-produção. E como eu citei mais cedo, foi um filme que foi organizado, que teve uma equipe de 3 pessoas. Fui eu como diretor, fiz a direção do filme, eu fiz a trilha sonora, eu fiz a montagem, eu fiz a finalização dele, a edição dele. E o Gabriel, ele fez o roteiro e a direção junto comigo, e o Ian fez a direção de fotografia. Então, assim, a gente fez o filme todo, só nós 3, né? E quando chega nessa parte, foi muito interessante para mim, pessoalmente, falando sobre a produção do filme, porque não foi a primeira direção que eu fiz, mas foi a primeira direção de um curta-metragem que eu fiz. Eu já fiz anteriormente direção de videoclipes, de documentários e tudo mais, mas de um curta foi o primeiro. E foi muito interessante essa dinâmica de ter uma visão completa da produção, tanto da narrativa quanto de todos os fragmentos que compõem a história, porque a gente não tinha grana para pagar alguém para compor uma trilha sonora para o filme. A gente não tinha grana para pagar alguém que fizesse a montagem e edição do filme. E eu peguei, tipo, tudo, assim, todo o conhecimento que eu tinha, eu já estava estudando, assim, todo o estudo que eu tenho em relação ao audiovisual foi coisa que eu aprendi no YouTube, foram cursos que eu paguei online na internet. Curso de roteiro, curso de Adobe, curso de roteiro. Então, foram coisas que eu fui aprendendo totalmente na internet, sabe? E eu peguei e eu compus a trilha sonora toda do filme no violão. Tem uma música cantada, eu acho, no meio. E foi muito interessante porque eu nunca tinha composto a trilha sonora de um filme. Então era eu assistir o filme, era eu ler a poesia e compor a trilha, tipo, vendo as cenas, ouvindo. E contemplando também nesse processo de montagem do filme. E quando o filme ficou pronto, a gente pensou, tá, e agora? Né? Qual é o próximo passo? A gente faz uma exibição local, né, para a galera daqui, para os nossos amigos, tudo mais, ou a gente joga festivais. E assim, para quem monta um filme, para quem edita um filme, para quem faz a pós de um filme, é muito doida, assim, essa experiência de que tu vai ver aquele filme infinitas vezes. Tu vai ver ele repetidamente várias vezes.
E então, tipo assim, eu participei de tudo da produção e ainda fiz a montagem dele. E aí chegou num ponto que eu tava meio que assim, cara, será que a galera vai gostar ou será que a galera não vai gostar? Porque eu vi tanto esse filme que eu já não consigo mais, assim, ter, tipo, uma opinião concreta, assim, dele de forma geral. E, gente, foi muito lindo, cara. Olha, a gente finalizou o filme. Eu, a gente se reuniu aqui em casa, a gente montou o filme, a gente terminou tudo. E a gente marcou uma exibição no bar em que a gente tinha gravado uma das cenas do filme, né? E, cara, a gente lotou o bar, sabe? Professores da Unifab, da Universidade Federal, foram, alunos, colegas nossos, amigos, amigos dos atores, todo mundo se reuniu, sabe? E foi muito emocionante pra gente ver a emoção das pessoas assistindo o filme. Foi muito louco a experiência de ver as pessoas sentindo, se conectando com a narrativa dos personagens, sabe? Se encontrando naquela história. Foi muito bonito. Então, assim, e depois disso a gente foi começando a tentar distribuir eles em alguns festivais, o filme em alguns festivais, né? E assim, eu vou falar para vocês o seguinte, gente, eu a gente produziu esse filme com R$ 2.000 e com muito dinheiro do nosso bolso mesmo, sabe? E foi um filme que deu muito certo pra gente, sabe? É uma honra poder estar aqui agora com vocês. É uma honra poder ter participado de todos os festivais que a gente participou, sabe? E eu estou muito grato em poder estar compartilhando esse momento aqui com vocês, de conhecer histórias incríveis, de pessoas incríveis que conseguem tirar das suas vivências uma narrativa poética, uma narrativa cinematográfica, porque fazer arte, no final das contas, é isso, sabe? E as flores e as dores que ele me deu é isso, sabe? É a vivência do Gabriel, o Gabriel trazendo a vivência dele, que foi uma coisa muito sofrida, experiências que ele viveu, que foram boas, que foram ruins, e dar essa experiência toda nas minhas mãos para eu transformar isso em um filme junto com ele, foi uma experiência louca, assim, e ver que isso deu muito certo, com orçamento extremamente baixo, com equipamentos que, sabe, tipo, fogem totalmente da nossa realidade. Eu tô lutando para conseguir comprar uma câmera que grave em 4K agora. Tá, tipo, sendo um rolê muito louco, assim. Eu tô tentando fazer com que o audiovisual daqui saia daqui, sabe? Uma coisa que eu tava falando pra Mônica antes de começar a conversa é que o meu ponto de fazer audiovisual aqui em Macapá hoje em dia, aqui em Terra Tucuju, é mostrar da nossa cultura, da nossa realidade para vocês. Francisco entende um pouco, porque Belém e Macapá têm culturas muito parecidas, né? São cidades muito próximas, a gente partilha muito da cultura um do outro. Mas a gente também tem as nossas especificidades, sabe, que a gente quer mostrar para vocês. E as Flores das Dores que ele me deu é um pouco do retrato das experiências dos jovens daqui, de como eles entendem as suas dinâmicas de relação. E é isso. Bacana. Vamos lá, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Eu sou Gabriel Marcos, tenho 26 anos, sou cineasta aqui de Minas Gerais. Sou bacharel em cinema pela PUC Minas, pelo ProUni, e vivi minha vida toda praticamente em Nova Contagem. E aí, para falar do Início do Mundo, que é meu filme, eu preciso contextualizar um pouquinho para vocês o que que é Nova Contagem, né? Se Contagem está longe de BH, Nova Contagem está ainda mais longe de Contagem, né? Então, o primeiro ponto é esse, a distância de se viver numa periferia tão afastada do centro e das coisas do dia a dia, né, que a gente precisa fazer. Então, no Início do Mundo, ele nasce, assim, inspirado na minha vivência com os meus amigos lá em Nova Contagem. E eu acho que alguns pontos que eu preciso pontuar também é que, por exemplo, a diferença de classe social é algo que a gente não tem noção até a gente ter contato com as outras classes, né? Outro ponto também é a importância e a presença forte que a religião tem nas periferias. Você vai em esquinas, cada esquina tem uma igrejinha ali. E isso tem o seu lado positivo, que mantém ali, cria um ambiente de comunidade, mas também tem um lado muito negativo quando a religião se torna algo repressor. Então foi nesse ambiente que eu cresci com os meus amigos, e eu quis trazer isso no Início do Mundo. Nova Contagem também é onde fica a Nelson Hungria, que é o presídio. Então, toda vez que eu via Nova Contagem na TV, ela estava enquadrado, 4x3, alguém tinha fugido, alguém estava, né, tráfico de drogas, alguém tinha sido assassinado. E por mais que eu soubesse dessa situação, que o meu bairro estava enquadrado, não era assim que eu enxergava ele. Então, um dos meus maiores desejos também era que Nova Contagem fosse colocado nas telinhas da forma como eu visse. Não de uma forma higienizada, mas da forma como eu via, assim. Então, foi daí que partiu os primeiros passos para No Início do Mundo.
e para fazer uma brincadeira também com essa ideia de que as pessoas diziam que eu morava onde Judas perdeu as botas, no fim do mundo. E eu enxerguei assim por muito tempo. Por muito tempo da minha vida, eu culpei Nova Contagem pelas minhas dificuldades. Por que que eu tenho que passar 2 horas no ônibus? Por que que eu moro tão longe? Por que que eu não consigo me dedicar mais aos meus sonhos? Eu culpava muito Nova Contagem. E depois de um tempo que você vai percebendo que você não escolhe esse cenário no qual você nasceu, eu percebi que o meu desejo se tornou transformar a Nova Contagem no início do meu mundo. Não que não ia ser o final, não ia ser o fim, ali ia ser o começo de tudo. E eu queria que as pessoas de Nova Contagem também tivessem essa sensação. Quando eu estava no ensino médio, eu era a única, eu estava numa turma de 35 alunos, que vocês sabem como é que é a escola pública, é muita gente. 35 alunos, 4 queriam fazer faculdade e só eu queria ir para o ramo da arte. Né? Nova Contagem tem mais de 190 mil habitantes e 2 pessoas são formadas em cinema. Então, as pessoas, quando a gente não se vê naquele local, a gente sente que a gente não pertence ali. Então, eu queria também que Nova Contagem se visse na tela, não, mais uma vez, não de uma forma higienizada, de uma forma real, mas bonita e esperançosa. Então, eu comecei a construir história a partir disso, da minha vivência dentro da igreja, de repressão de sexualidade, a questão de como o racismo impacta as nossas vidas, e eu sempre quis fazer filmes que todo mundo pudesse assistir. Então, é um filme que, se minha avó sentar comigo, ela vai assistir, ela vai entender, se um cinéfilo sentar e assistir, ele vai entender também. Então, quis tentar uma linguagem muito clara e que esses problemas, essas dificuldades, o racismo, a homofobia, é, a relação difícil com os pais, o amadurecimento precoce da juventude da periferia, ela tivesse ali na história, mas de forma suave. Então, não tem um embate forte de racismo, não tem um embate forte de homofobia, os temas estão ali e as pessoas vão absorver aquilo de uma forma mais não leve, porque são problemas muito importantes e que mata pessoas, mas eles estão ali para serem absorvidos no próprio tempo da pessoa, assim. E não sei se essa é uma dúvida que o Francisco vai trazer, mas já respondendo, né, do porquê o musical, e eu sempre gosto de devolver essa pergunta do porquê não um musical. Eu cresci fazendo teatro musical em Nova Contagem para arrecadar mantimentos para aquelas pessoas que mais precisavam. Então a gente fazia nossos espetáculos na raça, vendendo bolo no pote, o que fosse para juntar dinheiro e fazer os teatros musicais, arrecadávamos mantimento e distribuímamos ali. Então esse viés do musical sempre esteve comigo, assim. E foi um desafio muito grande também compor as canções. Foi a primeira vez que eu escrevi rap e que eu puxei mais para a área do hip hop e do R&B, então teve vários desafios, várias primeiras vezes dentro desse projeto. É um projeto do qual eu sou muito inseguro, eu sempre fui uma pessoa muito segura, então, tipo, eu escrevia um texto, um negócio, não, isso aqui tá bom demais, pode ir para lá, não sei o que, não sei o que. No início do mundo eu sou muito seguro, porque eu tô ali. Foi a primeira vez que eu me coloquei dentro daquele filme. Nos meus outros projetos, se eu queria falar alguma questão sobre sexualidade, sobre cor, eu usava altas metáforas, porque como eu não era aberto sobre isso, eu não colocava isso nas minhas obras também. Então, quando eu fiz isso no início do mundo, ele se torna assim algo muito sensível para mim, assim, e ver ele alcançando esses espaços, os festivais, isso me deixa muito feliz, porque vai dando esse conforto, né, de que o filme, ele tem ali sua qualidade, ele tem a sua importância, ele tem alcançado as outras pessoas, e enfim, acho que o festival Olhar Periférico se encaixa muito com o início do mundo, porque ele se passa à vontade numa periferia, e essa ideia de levar a arte ali dentro para fora, e eu sou muito contente assim com o resultado, eu espero que possa abrir, que ele possa ser um trampolim para a galera que trampou no filme. Então, o Rinoto, que é o protagonista, ele é um artista de rua, ele não é um ator. Então, para o personagem do Vitor, eu queria muito que fosse
um rapper primeiro e depois um ator, né? Eu já trabalhei muito com não atores, então isso não era importante para mim, e o contrário da Júlia, que eu queria que ela fosse uma atriz em primeiro, e a questão do canto não era tão importante. Então a gente dosou isso também com os personagens, e fiquei muito feliz com o cast. Então, não vou me alongar muito, né? Espero mais uma vez agradecer a oportunidade. Estou muito contente de estar aqui com você. Espero em breve trocar mais figurinha e conhecer mais sobre a obra de cada um. Esses 4 relatos, na verdade, a gente nem sabe, eu não sei nem como definir assim, a gratidão que é ouvir esses relatos de vocês, dessas dificuldades, desse caldeirão de criação que vocês entram para formar uma ideia. E assim, os relatos de vocês, cada vez mais, para mim, definem o que é o olhar periférico, né? Que é essa coisa da borda mesmo, a borda do Brasil, a borda das cidades, a borda do mundo. Fico muito emocionado escutando os relatos, porque eles são carregados de vivências, né? O audiovisual tem essa grande riqueza de nos ajudar a colocar essas dores, transformá-la em poesia. Cada filme que eu vi, vou falar só desses 4, eles me trazem uma vontade de dizer aquilo que eu não poderia dizer de outra forma. Então, isso, o próprio Jovi, Jovi, né? Jovi. Quando ele traz essa dor ultrapessoal, e ele sabe que vai tocar outras pessoas. Não sabe quem, mas sabe que vai tocar. Quando você coloca aqueles 2 atores, que é o menino e a menina, aliás, a menina é maravilhosa, né? Muito boa. Você coloca aquela história, ela é uma história muito micro, muito tua, mas quando ela chega para nós, ela chega de uma forma muito circular, né? Muito panorâmica. Eu olho aquilo e falo, isso é uma periferia de qualquer cidade do Brasil, né? Essas dores elas têm em todos os lugares. E agora a forma como você coloca que é muito inusitado, que é muito bacana. E essa é a grande vantagem da gente fazer cinema, porque todas as histórias já foram contadas. Como você conta a mesma história é o que é o grande barato. É como, por que a gente vai ver Romeu e Julieta 300 vezes? A gente já sabe o texto de trás para frente, frente para trás. E a gente quer ver como aquilo foi contado. Como aquilo está sendo contado, por quem e para quem. Né? E escutando essas histórias, a história de vocês do Amapá, eu fiquei muito, muito contente de ver aqueles 2 personagens completamente fora do padrão de beleza do relacionamento de 2 homens. O menino negro e o menino indígena. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Né? Assim, para mim, isso já é um romper, um quebrar com esse padrãozinho de beleza, todos iguais, todos querem. Sabe? Não é quem, a gente não é quem, a gente é preto, a gente é indígena, a gente é baixinho, a gente é gordinho, a gente é feio, a gente é bonito, e é isso. Então o filme já traz isso para mim tudo de cara. Quando eu olhei, eu falei, eu já me identifiquei, porque eu sou da Amazônia, eu sou do Pará, e eu olhei para aquilo e falo, você olha, você se identifica, sabe? Como uma menina que não depila as axilas, vê o filme da Verusca, vou falar assim, tá vendo? Tem gente que pensa como isso, tem gente que age como isso. Então, essas obras, quando elas têm essa riqueza nesse lugar mesmo
de trazer essa identificação, sabe? Essas dores, as dores de um pode ser a dor de outro, às vezes não diz nada para outra pessoa, às vezes toca mais do que você desejou em outra, né? E, claro, sempre que a gente vai fazer, na minha escrita que eu estou fazendo, que eu escrevo no meu roteiro, só tem coisas minhas ali. Às vezes não sou eu, mas tem as minhas dores. A gente coloca, a gente transforma isso em poesia. E eu fico muito feliz de saber que vocês transformam essas dores, apesar das dificuldades, né, Lucas? Né? Fazer um filme com R$ 2.000, né? Mas é assim. Em algum momento a gente cria essa base para depois a gente fazer o mais próximo do que a gente deseja, financeiramente mesmo, em condições mais tranquilas, né? Porque a gente sofre muito para fazer essas pequenas obras. Eu acho que a gente está chegando ao fim, né, da nossa conversa. Mônica, você tem alguma coisa para usar? Eu queria perguntar para eles, porque a gente, quando faz uma curadoria, e eu sei da expectativa do curador em unificar uma linha, né, de apresentação das obras, mas eu queria ter um pouquinho, que cada um falasse muito brevemente, porque a gente está no finzinho, o que é para vocês, por exemplo, não só, qual a expectativa que vocês têm de estar com a gente nesse momento? Porque eu conheço a expectativa da gente como realizador, que é exibir, difundir, levar para essa experiência presencial as obras e as narrativas de vocês. A do Francisco, de construir nessa linha curatorial esse desenho do Brasil, que ele chama de borda e que eu chamo de moldura, porque eu acho que ela é mais encorpada, né? E aí eu queria entender a expectativa de vocês, queria finalizar com isso. Matheus? Eu queria fazer um comentário, pegando carona na verdade, vou atravessar aqui o Francisco, você e o Gabriel, porque o Francisco fala dessa questão da borda, ele falou dessa questão da borda logo depois do Gabriel, e você fala da moldura. Eu acho muito bonita essa imagem da moldura, mas o Gabriel traz trouxe na fala dele uma observação que eu acho muito pertinente, que é uma questão que um dos jurados da mostra, que é das mostras, né, das 4, que é o Lincoln Pericles, trouxe também, que é essa questão da gente, né, de quem faz. Eu falo da gente porque eu estou aqui em BH, mas eu sou da periferia também. Eu nasci e fui criado, vivi até 20, sei lá, até 30 anos quase, eu tenho 34, num bairro que é ali quase chegando em Contagem, chama Nova Gameleira, na região oeste de BH, quase chegando em Contagem. A família dos meus pais é do norte de Minas e minha avó paterna e a família do meu pai sempre morou em Contagem também. Eu tenho uma relação forte com Contagem também, ainda mais agora com esse cinema maravilhoso que é produzido aí. Mas o Gabriel trouxe uma coisa que eu acho muito importante, que é essa questão de como que, assim, a gente, quem produz esse cinema, que é da periferia, que é da borda, da moldura do Brasil, como vocês estão falando, tipo assim, não se vê como a margem de alguma coisa, que aquilo de que ele tá dizendo é o centro do mundo para ele. Aquela história, ele é protagonista daquela história, e aquele é o universo, entendeu? O universo, aquilo não está à margem de nada, aquilo é o centro. Eu acho muito legal essa ideia que o Gabriel colocou, né? E essa questão do título do filme, no início do mundo, porque quando o lugar é muito longe, é muito distante, o pessoal fala, você mora no fim do mundo, né? E
e o xará dele, o Gabriel Martins, tem um filme que chama No Coração do Mundo também, que eu acho que tem um pouco essa ideia também, né? Que, tipo assim, você está falando do que é o centro. O centro, para você, você é visto como margem, né? Pelos outros, pela sociedade em geral, você está na margem. Mas para você, aquela realidade que você está retratando é o centro. Para você, aquilo que é o mundo, né? O mundo para você é aquilo ali, é o que você conhece. E eu acho que o olhar periférico cumpre um papel assim muito importante nesse sentido, de pegar essas visões, esses olhares e trazer. E no caso, Mônica, que você está reforçando bastante a questão das exibições presenciais, você tá fazendo justamente esse movimento, você está pegando o que é considerado, que está na borda, vocês consideram, então, que isso né, é o que está na borda, trazendo para o que hegemonicamente é considerado o centro do mundo, que é São Paulo, né? Centro do Brasil, pelo menos, que é São Paulo. Então, é uma transgressão aí, né? Você está colocando a visão, a gente está fazendo um exercício de quase, né, de quebrar essa bolha que foi falada aqui em outros debates também, que é desses olhares chegarem nesse chamado centro, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, e é isso, assim, de ver como assim, os olhares locais, né, eles retratam realidades que são universos para aquelas pessoas, né, que são a vida, né, a vivência e o mundo, né, dessas pessoas, né, e que são outras possibilidades, né, além das que geralmente são reproduzidas, né, exaustivamente, né, e a questão do musical também eu acho sensacional, assim, como uma transgressão, assim, eu também acho uma transgressão, que é você pegar, que é uma outra coisa também que a gente discutiu em muitos momentos, de como esses arquétipos, esses clichês, ou esses formatos, os gêneros. O Jovi falou da questão da estrutura de roteiro, né? Mesmo esses arquétipos e essas fórmulas, elas podem também ser usadas, né? Elas podem nos servir, elas podem servir das narrativas. As narrativas de vocês podem se servir delas e não servir a elas. Eu acho que o que o Gabriel faz com o musical é isso, né? Ele se serve do gênero musical e não serve ao gênero musical. Eu acho isso bem legal. Precisa ir para as considerações que a Mônica pediu, né? De cada um. Vou começar então. Acho que além dos desejos comuns, né, Mônica, de abrir portas e mais pessoas assistirem ao filme, eu acho que o meu desejo no início do mundo é um desejo bem empírico, assim. É que eu não sei nem botar muito em palavras, mas que as pessoas saiam com um quentinho no coração, sabe? Assim, que você assista o filme e você sai com um quentinho no coração. Eu acho que eu não consigo achar uma outra palavra melhor, assim, mas com esse desejo de seguir seus sonhos, né? Meu avô, que faleceu, ele é até homenageado no, nos créditos do filme, ele não era meu avô de sangue, né? E eu descobri isso quando eu tinha 10 anos. Então, meu avô sempre me ensinou que família a gente escolhe, é quem a gente escolhe. Então, essas sensações, assim, eu acho que é muito mais do sensorial, sabe? Que eu gostaria de provocar nas pessoas ao assistirem ao filme, daqui a 2 semanas cantarolar uma das músicas, acho que é mais nesse campo, assim, que é o meu desejo, assim, mais pessoal com o filme. Próximo. Vai, Lucas. Então, assim, sendo bem breve mesmo, em considerações finais, né, acho que produzir arte, gente, no final das contas, é o que dá sentido para nossa vida e dá sentido para as coisas que a gente já viveu, sendo elas coisas boas, sendo elas coisas que doeram.
Eu acho que fazer arte, a gente conseguir traduzir isso de uma forma que a gente consiga alcançar outras pessoas, né? Conseguir causar e criar emoções em outras pessoas a partir de algo que a gente cria, se baseando em algo que a gente sentiu. Então, o meu desejo de realizar cinema, de realizar arte de modo geral é isso, sabe? As Flores é um exemplo disso, e tudo que eu produzo enquanto arte é um exemplo disso, e também mostrar um pouco da minha cultura para vocês. As Flores não aparecem tanto, até porque é uma história um pouquinho mais restrita, mas isso que eu ia falar, vamos se seguir nas redes sociais, vamos se seguir no Instagram, vamos se procurar. Eu mandei meu perfil aí no chat, eu já tirei print do perfil de vocês, pra gente ir acompanhando os nossos trabalhos, sabe? Olha, eu tô produzindo um filme agora, um novo filme, que é um telefilme, que ele vai mostrar mais sobre a cultura daqui também. Então, vamos fomentar a arte um dos outros, sabe? Isso é muito importante, gente. Parabéns pelo trabalho de todo mundo. Estou ansioso para ver o filme de todos vocês. Música, já vi? Eu não estava conseguindo abrir o microfone, desculpa. Bom, eu acho que faço das palavras dos colegas as minhas, assim, também. Acho que é muito gostoso quando a gente vê o filme selecionado para um festival e saber que ele vai alcançar mais pessoas, e todo mundo tem um propósito quando faz o filme. Ninguém faz o filme para si, né? A gente não faz o filme para assistir só em casa, a gente quer que outras pessoas possam acessar esse filme. E acho que esse é o desejo, que as pessoas possam, de fato, acessar e que possam ver essa narrativa que já é conhecida, né? Não é um assunto extraordinário, mas que tem um peso sentimental e de afeto muito forte, assim, que as pessoas possam se sentir afetadas, elas possam se infectar por esse afeto, sabe? Então, acho que é muito nesse sentido que eu vejo esse filme. E é a primeira vez que o filme vai para São Paulo, então também tem outro gostinho aí de exibição, então acho que vai ser muito legal. Já estou mobilizando também os meus amigos de São Paulo para irem ver também. E o meu desejo, acho que né, completando de vocês, também é que, de alguma forma, toque ou dialogue com alguém o que a gente traz. Eu percebo que eu acho que o meu é que é documentário, né? A maioria de vocês é ficção. E, para mim, ter dialogado com essas pessoas, trazer nesse filme também um lugar que, durante um tempo, até meus 18 anos, eu frequentava, né, o cenário, esse santuário, que aqui na minha periferia, tipo, todo dia 18, as pessoas vêm para esse santuário rezar, e a gente leva essa discussão sobre violência de gênero num lugar, enfim, que não se fala muito, né, mas se prega muito, a questões de gênero muito forte, que é um espaço da igreja. Então, para mim foi bastante forte, assim, levar para lá, mas eu indo agora não mais como uma fiel, não mais, sabe, como alguém que frequenta aquele lugar, mas com um outro olhar e trazendo uma discussão de gênero para esse espaço, né? Então é isso, agradecer ao festival, a oportunidade de estar levando a nossa obra aí na tela grande, agradecer a todos vocês, e a guerrilha também de vocês, tanto da gente que realiza com pouquíssimo dinheiro as nossas obras, como vocês aí, que eu sei também o quanto é difícil você captar também recursos para fazer um festival desse. Então, eu sei que é muito amor envolvido e muito desejo, assim, né, de alcançar mais gente, enfim, é muita admiração pelo trabalho de vocês também. Obrigada pela oportunidade. Eu também só quero agradecer a todos vocês terem inscrito o seu filme. E não nos percamos mesmo. Gosto muito dessa ideia, Lucas, da gente criar essas redes pessoais e fazer com que vire uma grande tarrafa. A rede vire uma grande tarrafa mesmo. E é isso. É pena que vocês não estarão aqui para assistir os filmes, mas estejamos juntos. Muito obrigado a todos. Parabéns a todo mundo. Mônica. Parabéns, obrigada também. E eu queria dizer que o Francisco falou do Herbert Daniel. O Herbert Daniel foi um militante de luta armada da Vanguarda Popular Revolucionária, da VPR, e
Ele foi companheiro de luta armada do pai dos meus filhos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Herbert Daniel, companheiro do Herbert Daniel, e eu sou uma mulher cis, mas que militou muito, tive junto com ele em algumas militâncias do que a gente chamava de política do corpo. Então, eu acho que muito das questões que eu trago para a experiência audiovisual como realizadora de festivais é pautar os regulamentos, é abrir esses espaços e desconstruir um pouco do que normalmente está dentro dos festivais, trazer mostras que afirmem a necessidade dessas narrativas. Então, queria só dividir isso com vocês e agradecer muitíssimo a inscrição de vocês nessa mostra, que a gente acha que é um olhar transformador do que se faz na periferia do Brasil. Obrigada, gente. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Valeu, gente. Bom final de semana aí. Obrigada, Mas- gente. Boa sorte. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, abraços. Abraço.